Amigos do Espaço Aberto, bem, eu queria falar com vocês agora sobre um sistema, uma tendência que está tomando conta do mundo, chegou no Brasil e recentemente também aqui em Rondonópolis, que é o coworking. É um novo sistema aí de trabalho onde as pessoas alugam um lugar, um ponto, só que o pagamento desse ponto, a remuneração desse ponto para você ficar ali, não é por mês ou contrato anual, é pela demanda de tempo. A pessoa quer ficar lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, ela vai, combina o preço e fica naquele ponto por esse momento. É bem interessante. Quem vai contar mais detalhes para a gente sobre essa nova tendência é a empresária Evelyn Wolf. Evelyn, obrigado primeiramente por estar aqui no Espaço Aberto. E como que funciona certinho essa nova tendência aí de trabalho? Bom, realmente é fantástico, muito interessante. Nós passamos os últimos 3 anos estudando muito através de parcerias com solução estratégica, Sebrae, para que a gente conseguisse oferecer algo que seja viável, né, consolidado para os profissionais que precisam de espaço para trabalhar. Como nós disponibilizamos de um bom espaço, nós começamos a dar viabilidade de oferecer esse espaço para outros profissionais. Então, hoje, o coworking ele atende a demanda de profissionais que não têm capacidade para manter um local em que ele tenha um custo fixo mensal. Independente de ele ter cliente ou não ter cliente, ele vai pagar pelo aluguel, pelo espaço, pela secretária, pelo telefone, enfim. Então, hoje, nenhum profissional mais quer esse sistema, porque todos nós temos janelas nos nossos atendimentos. Então, se eu tenho 10 horas por semana preenchida, eu pago pelas minhas 10 horas. Eu não pago por 20, por 60, por 80, por 160. Não há necessidade, não é? Então, é bastante viável o processo. Nós dizemos que o profissional nesse sistema, ele só tem custo variável. O que é um custo variável? Tudo que ele ganha, ele tem despesa, mas o que ele não ganha, não tem despesa. Então, se eu preciso tirar férias, por exemplo, eu tenho um espaço, eu preciso pagar água, luz, telefone, condomínio, aluguel, segurança, limpeza, enfim, todas as despesas que exigem espaço. No sistema coworking, não. Olha, gente, estou saindo de férias, deu logo, bye. E o sistema coworking oferece essa possibilidade. Nós também trabalhamos bastante na questão do investimento. Então, nós usamos através de pesquisa de mercado quanto é que se custa para montar um espaço. Então, uma clínica de fisioterapia, quanto se custa para montar uma clínica de fisioterapia? Chega a quase 300 mil. Espaço, equipamentos, e toda a demanda para se manter pelo menos no primeiro ano. Então, chega-se perto de 300 mil. Quanto que eu gastaria se eu tivesse um sistema de coworking? Então, por exemplo, o coworking em geral está muito direcionado a espaços mais direcionados a empresas comerciais, escritórios, enfim. Mas nós trouxemos isso para dentro do sistema de saúde. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, esteticistas, que eles possam usar também dessa forma. Então, em um ano, eu teria despesas para a secretária, água, telefone, 13º, enfim. Então, em torno de 300 mil, eu teria que investir. Quanto que eu gastaria no coworking? Muito menos de 100 mil. Nossa. Em torno de 70 mil no máximo. Então, é uma economia brutal. Uma clínica de psicologia. 30%, né, basicamente? Basicamente. Então, eu vou economizar entre 60% a 80%. Quem não quer isso? Né? Eu acho assim, se a gente... É porque é uma coisa tão nova, as pessoas ainda têm dificuldade de entender como é que funciona. Por exemplo, o profissional, eu tenho lá um espaço, né, para oferecer esse espaço por esse sistema, eu tenho que ter, assim, deixar cadeira, computador para ele. Como que funciona o ambiente do profissional para ele, além de procurar um sistema de coworking? Por exemplo, no ramo empresarial, né, eu preciso de um escritório. Então, nesse escritório eu preciso de uma sala com ar-condicionado,
com persiana, com móveis, com computador, enfim, cadeiras. Com internet, tudo. Internet, então ele pega todo o sistema, o ambiente de trabalho dele está pronto. O ambiente de trabalho dele está pronto. A segurança, o IPTU, a vigilância sanitária, está tudo pronto. Ele só vai chegar lá e falar assim, eu preciso de atender 1 hora um cliente meu. Qual hora o senhor deseja? Desejo tal hora. Ok, você vai atender o seu cliente dentro do espaço que é seu, você vai pagando por isso, o espaço é seu, durante aquele período. Nossa, muito interessante. E também podem ser feitos pacotes de tempo. Então, por exemplo, eu tenho em média 48 horas, por exemplo, por mês de atendimento. Então eu vou ter nessas 48 horas um desconto progressivo. Quanto mais horas eu alugar, menos eu vou pagar. Então, por exemplo, uma sala como essa. Se eu for alugar 1 hora, eu vou pagar em torno de R$40 pelo uso. Se eu contratar 48 horas, eu vou pagar em torno de R$28. Então, fica muito melhor para mim. Sim. Então, o preço que eu vou cobrar do meu cliente para atender, eu começo a ganhar um pouco mais, né? E dentro dessas quantidades de horas, também eu vou aumentando os benefícios que eu posso ter. Se eu contrato só 1 hora, eu não tenho o uso da secretária, né? Não tem como. Se eu contrato 48 horas, eu posso ter o uso da secretária. Aí eu preciso apenas de um endereço comercial. Preciso de correspondência, preciso que a minha empresa, minha pessoa jurídica, é obrigatória você ter um endereço comercial. Então nós também temos a disponibilidade de receber correspondência. Interessante. Só para ter um endereço comercial. Então você não, de repente, nem quer alugar, mas quer deixar um lugar só para correspondência. Para correspondência você tem endereço comercial. Interessante, legal mesmo. Então é interessante porque assim, todo tipo de profissional tem uma demanda altíssima ou tem uma demanda mínima. Por exemplo, eu resolvo quase todas as minhas situações por telefone, mas ocasionalmente eu preciso fazer uma reunião, ocasionalmente eu preciso atender um cliente, então eu tenho endereço físico e tem endereço físico para correspondência, né? Essa coisa da gente ter o endereço ligado à nossa residência nunca soa muito bem. Eu preciso de um endereço comercial. Sim. Comercial, uma referência comercial, né? Então o coworking preenche essas necessidades. Né? Então, um profissional que formou, por exemplo, em estética, primeiro, ele tem um espaço bonito, novo, clean para ele atender e ele não precisa fazer investimento inicial. Nunca ninguém começa a trabalhar com a carteira cheia. Impossível. E o interessante é que, sem nunca imaginar, quando eu comecei o meu trabalho, eu comecei atendendo dentro de uma academia. E a pessoa, o dono do local, me cedeu o espaço pagando apenas pelo uso. Isso há 200 anos atrás. E eu comecei a encher minha carteira, número de clientes, enfim, eu cheguei ao ponto de precisar de um espaço que fosse meu. Mas hoje eu já não faria. Hoje eu continuaria no sistema coworking. Por quê? Porque se eu tirar férias, eu não preciso pagar nada. Se eu tenho uma demanda, eu preciso me ausentar, vou viajar, fazer um curso, vou estar fora, eu não tenho custo nenhum. Né? Então, assim, não existe uma modalidade que você possa pensar que não tem vantagem financeira. É bom que se fale, que a gente diferencia, então, ela está falando aqui do coworking, que é um sistema que a pessoa vem, aluga um espaço, esse espaço é momentâneo, a gente volta a fixar, né? Não é como os convencionais que você faz um contrato, fica lá um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Você vem, faz aqui o tempo necessário com ela, acertou aquilo lá, acabou, não tem qualquer vínculo. Essa que é a grande sacada desse sistema que eu andei lendo aqui, estudando para a gente fazer a nossa entrevista, e eu fiquei barbarizado assim, como o negócio expandiu assim, dimensionou em termos de mundo. Para você ter uma ideia, saiu no Jornal Nacional esses dias atrás até, e no Fantástico também saiu uma matéria muito boa sobre o coworking, de pessoas que começaram no investimento pequenininho, com algumas salas, e hoje estão alugando os prédios inteiros para disponibilizar para os profissionais. Mas imagina, Eric, vem um médico de fora, né, ele vem atender 1 semana por mês em Rondonópolis.
Se ele alugar uma sala para ele, em qualquer sistema, ele vai pagar o aluguel de um mês inteiro, a despesa com todos os funcionários, enfim, água, luz, daquele mês inteiro, sendo que ele vai usar uma semana. No sistema coworking, ele pode deixar fixo. Eu quero o aluguel de uma semana, de tal data a tal data, todos os meses. Então ele vem e ele paga apenas por aquele período. Ele não tem a despesa que a gente chama de despesa fixa. Agora, uma outra coisa, que ainda nós não falamos nada sobre o coworking, é a questão do network. O que é isso? Network é a troca. Então, vários profissionais ali, né? No mesmo ambiente. Então, eu aqui ofereço meu serviço de RPG, de fisioterapia. Você oferece seu serviço numa outra área, vem a esteticista e oferece na outra área. E esse contato entre os profissionais, as trocas de experiências e a troca de confiança gera uma equipe multidisciplinar. E gera novos projetos, novas oportunidades também. Enfim, a melhor coisa que existe hoje no mundo corporativista é relacionamento. Sim. E aonde você busca esse relacionamento? Você sai na rua para buscar um relacionamento desse? Não consegue. Como é que eu vou criar um vínculo de relacionamento com algum profissional? Eu não posso chegar, de repente, bater na tua porta e dizer: olha, eu vim aqui porque eu preciso fazer amizade com você, para a gente ter um vínculo profissional. Isso a gente não faz assim, não tem como. E dentro do sistema coworking, essa rotatividade, essa disponibilidade de profissionais faz com que a possibilidade de formar uma rede de contatos extraordinária, em que eu posso divulgar, crescer, ampliar muito mais o meu serviço. Por quê? Porque se torna conhecido através de profissionais. Se você é um bom profissional, se você é competente, o outro profissional vai confiar no teu trabalho e vai indicar, e vai querer ser parceiro, e vai criar novas oportunidades. Tá, você falou aí dos profissionais. Dentro de uma mesma empresa de coworking, espaço melhor colocando, você pode estar alocando para profissionais diversos ou tem que ter uma certa identificação com os segmentos? Olha, normalmente é muito diverso. Muito diverso. Então, existem locais que nós temos várias áreas. Por exemplo, no mundo corporativista, eu tenho agência de marketing, eu tenho contador, eu tenho financeiro, consultorias, eu tenho escritório de advocacia. E na área da saúde, como é o nosso caso, os profissionais que se enquadram num espaço como esse. Então, é médico, é fonoaudiólogo, é o profissional da estética, é o psicólogo, é o enfermeiro. Agora, já é difícil, por exemplo, para um dentista. Por quê? Porque teríamos que disponibilizar de um espaço com todos os equipamentos. Né? Isso, para nós, hoje não é interessante. Né? Então, já nesse caso, esse profissional não se enquadra. Mas os outros profissionais que precisam de um ambiente para trabalhar, que seja mais ou menos neutro, ele está enquadrado e pode utilizar sem problema nenhum. Aqui no seu espaço, ele é todinho voltado para o cowork, não? O meu espaço é todo voltado para o cowork. São quantos profissionais já fazendo esse trânsito Nós já aqui? temos em torno de 7 profissionais que já fazem o sistema de coworking funcionar. Que bacana. E nós não temos ainda 3 meses de implantação do projeto. Né? Mas assim, as pessoas que têm realmente é muito precoce para muita gente em 3 meses. O pessoal que tem vindo encanta com as possibilidades. Se eu tenho R$100 para investir, para gastar, e eu tenho a possibilidade de gastar 20, 30, no máximo R$40 e o restante sobrar, qual a justificativa de eu usar os R$100? Mantendo a excelência no atendimento e você conseguindo segurar um pouco, né? Nesse período de crise, meu amigo, faz uma diferença. Tudo é muito importante. Sim. Tudo é muito importante. E eu acredito piamente que é nos períodos de crise que se cria. Sim. Né? Então, por que essa coisa não bombou antes? Porque antes estava sobrando dinheiro. Né? O mercado tinha gordura para queimar. O camarada não estava ganhando dinheiro, mas ele conseguia manter um espaço individual para ele. Né? Ele entrava lá e fazia o que ele queria o mês inteiro, a chave na mão, mas a despesa também.
Hoje ele tem o mesmo ambiente, uma chave na mão, o ambiente é dele, só que ele virou as costas e não paga mais nada por isso. É extremamente vantajoso, e foi um momento de crise que isso surgiu. A gente tem visto com muita frequência profissionais da área de saúde que montam o seu espaço e precisam regredir, porque a despesa fixa passa a ser muito maior do que a entrada. Ele tem ali um consultório hoje, você não mantém ele aberto por menos de 4 mil, 5 mil reais. Para você ter toda a comodidade que você tem num ambiente como o coworking. E quem trabalha com preço fixo, por exemplo, vocês da área da saúde, tem que cobrar por consulta, de repente ele não precisa, o valor da consulta pode ser um valor assim que seja atrativo, né, por conta do valor que ele paga no espaço que ele aluga. Sim. Ele consegue ser competitivo. Sim. Às vezes o profissional ele não consegue manter um preço competitivo pela demanda de gastos, né? Pagando um espaço que ele está ali, pagando tudo que ele está usando. Já com esse sistema fica mais fácil ele ser competitivo. Abaixa bastante o custo, né? O profissional pode diminuir o custo do serviço dele para ser mais competitivo, e se não for viável, ele pode manter o custo e ele vai ter um rendimento maior, né? Hoje a gente tem uma briga muito grande com os convênios de saúde, porque eles demandam um custo muito baixo para o profissional e a gente começa a viver sufocado. Então a tendência é que os planos de saúde deixem de existir. Nossa, mas isso é uma maravilha. Porque aí a gente passa para ter livre concorrência no mercado. Né? Isso para a área da saúde é sensacional, porque o plano de saúde hoje no Brasil é uma verdadeira falta de vergonha, exploração. O que eles fazem com os seres humanos? O plano de saúde, que você paga pra caramba. Não que o SUS não seja pago, mas você desembolsar 500, 600, mil reais. É que você paga duas vezes. Exatamente. Né? Nós já estamos pagando para o governo os oferecimentos de saúde. E ainda pagamos um plano à parte. Muito caro, para o cara oferecer um serviço lixo. Aí vem você e fala essa oportunidade. Nossa, eu torço muito para que esse negócio prospere aí o quanto antes para todos os profissionais, principalmente a saúde, né? Principalmente a saúde, para a gente possa dar uma grande qualidade no atendimento, independente do valor que está atrelado, por exemplo, ao plano de saúde. Existem profissionais hoje, infelizmente, que preferem dar um serviço de má qualidade e continuar com uma carteira no convênio, do que romper e oferecer um serviço de qualidade com um preço justo. A livre concorrência do mercado sempre existiu, foi sempre a melhor opção. Nunca foi a melhor opção atrelar em convênios, em formas de associações, nunca foi. Isso nunca foi a melhor alternativa. A melhor alternativa é livre concorrência. Se você oferece um bom serviço, você tem um preço justo por ele. Legal. Então o coworking possibilita muito essas vantagens, né? Porque o profissional, ele tendo competência, ele vai se estabelecer, porque a despesa dele é muito menor. Muito interessante. Evelyn, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse seu telefone, o endereço do seu site, o que você tiver aí para o pessoal de casa, que a opção é bem interessante. Eu, particularmente, li, mas depois de conversar com você, eu vi que o negócio é muito atrativo. Valeu mais ainda. Nós temos o site, né, que é evelynvos.com.br. É o meu nome. Evelyn normal. Evelyn, EVLINVOS. Se a gente entrar pelo Google, Coworking vai aparecer, Coworking Brasil, Coworking Rondonópolis. Quem tem Coworking Rondonópolis? Evelyn Voos. Você encontra também. E também através do Face, né? Temos a nossa fanpage, Clínica Evelyn Voos. No Insta também, Clínica Evelyn Voos. E o nosso telefone é o 3421-9347 e o 99984-0011. Muito bom. Parabéns aí pelo empreendimento e sucesso. Obrigada. Estamos à disposição para as informações necessárias e para fazer grandes parcerias e colocar muito sucesso na mão de muita gente. Vamos lá, sucesso. Tomara que dê certo mesmo. Prosperidade para vocês. Já deu. Muito obrigada. É isso aí, gostou? Dá uma ligadinha para a Evelyn lá e confira mais informações sobre esse sistema que é bem interessante. Aproveite a dar uma curtida, dá uma comentada e compartilhe aqui essa entrevista, tá certo? Até mais!